e muito amor mesmo. O mundo está precisando disso e eu faço parte do mundo. Conclamo todos nós a seguir o exemplo de Jesus, que nos pede: tenhamos muito amor, saibamos amarmos uns aos outros, para a nossa paz espiritual mesmo, certo? Hoje, o tema escolhido para a gente expor aqui é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, chama-se Bem-aventurados aflitos. E o tema escolhido foi o item 22, que fala: se fosse um homem de bem, teria morrido, né? Essa é uma frase comum entre todos nós quando vemos alguma coisa acontecer com alguém. A gente fala: se fosse um cara bom, teria morrido, mas o ruim sobreviveu, ele escapou da morte, né? Essa é a maneira como nós temos usado para falar, e isso na realidade não reflete uma verdade, certo? É, como diz, depois a gente vai ler ali, reflete-se uma verdadeira blasfêmia a gente falar uma coisa dessa, certo? Eu estava na última apresentação lá no Cruzada dos Militares, e o tema lá falado foi do Eurípides Barçanufo. Foi um dos vultos do Espiritismo, como estamos falando ultimamente. O tema lá foi sobre o Eurípides Barçanufo. Quem esteve presente teve a oportunidade de ver a biografia do Eurípides Barçanufo, que é de um grande exemplo para todos nós que estamos adentrando na doutrina espírita. Como ele chegou até a doutrina espírita, isso é muito exemplar para nós. Há uns 30 anos ou mais atrás, eu era bem mais jovem, foi feita uma excursão aqui em Caçapava para ir a Sacramento. Primeiro a gente iria a Uberaba, de Uberaba a gente iria até Sacramento para visitar a Eigorina Cunha, que é sobrinha do Eurípides Barçanufo, né? Eu nem sei se ainda hoje ela ainda é viva, não saberia dizer para vocês. E lá, chegando em Sacramento, nós fomos numa fazenda local onde o Eurípides Barçanufo trabalhou, fomos na cidade, conhecer a cidade. Eurípides Barçanufo, né, ele fundou o colégio Allan Kardec. Era outro nome, mas por fim o colégio chegou a fechar e ele recebeu do próprio Jesus a indicação de que ele deveria mudar o nome do centro para Allan Kardec. E do centro não, da escola que ele fundou. E a escola começou a receber alunos novamente, alunos de todas as idades, porque a escola lá era bem versátil. Ela ensinava desde astronomia, matemática, bioquímica, tudo que podia, e o Eurípides Barçanufo era um dos professores. Ele fundou a escola e era professor também na escola. Ele não deixou por menos. Eu não vou ser só espírita, não vou só fundar uma escola, fazer uma obra, não. Ele trabalhou intensamente durante a vida dele, em que ele trabalhou lá na escola que ele fundou. E ele trabalhava também numa fazenda próxima, onde tinha um centro espírita, e foi lá nesse centro espírita que ele ficou sabendo sobre o espiritismo, e ele se sentiu interessado. E tem uma história sobre ele, que ele estava no centro e ele pegou e falou. O centro era frequentado por pessoas de idade, pessoas muito simples, da redondeza da fazenda lá, que ia lá assistir às sessões de mediunidade. E ele pegou e falou assim: eu só vou
me tornar espírita se João Evangelista me explicar o Sermão da Montanha? E um senhor velho, analfabeto, senhor que trabalhava lá, essa gente lá era todo mundo simples, gente muito rústica mesmo. E esse senhor, através de uma psicofonia, começou a conversar com Eurípides Barçanufo, explicando para ele o Sermão da Montanha. Quando esse homem começou a falar, ele começou a falar pausadamente, com muita calma, falar sem erro de português, sem nenhuma coisa que pudesse pôr em dúvida que ele estava sendo usado como médium para transmitir para o Eurípides Barçanufo a explicação do Sermão da Montanha. Ao término de muitos minutos, depois que esse senhor falou, ele... Desculpe, gente, mas eu estou com a garganta meio... Provavelmente vocês vão ouvir mais tosses aí. E ele, conversando através da mediunidade desse homem, explicou tudo para o Eurípides Barçanufo. Aquele dia o Eurípides Barçanufo levantou na mesa e falou para todos que estavam ali presentes, né? Falou: a partir de hoje eu sou espírita por toda a eternidade. Porque quem explicou para ele o Evangelho foi realmente João Evangelista, que explicou para ele o Sermão da Montanha. O Eurípides Barçanufo, na sua vida, ele trabalhou tanto, fundou escola, ajudava as pessoas, ele era uma pessoa muito caridosa. E quando chegou um tempo, a gripe espanhola atacou o Brasil e Sacramento também não ficou livre dessa condição de terem lá pessoas que adquiriram a peste espanhola, que eles chamavam, né? A gripe espanhola, né? E o Eurípides Barçanufo contava com 38 anos de idade e por conta da gripe espanhola ele veio a falecer. Isso eu fiquei sabendo nessa excursão que tivemos, que eu fui lá. Fui eu, minha esposa e mais 5 filhas, né? Para mim foi um conhecimento conversar com a sobrinha dele, Eigorina Cunha, que me vendeu um livro que contava a biografia do Eurípides Barçanufo. E uma coisa que naquela época, eu fiquei pensando, por que um homem como Eurípides Barçanufo, que era caridoso, fez tanta coisa pela comunidade de Sacramento, né? Porque ele morreu tão jovem. Desde aquela época lá, eu não concatenava em mim a condição de saber por que uma pessoa como ele, que muita gente é prorrogado a vida deles aqui na Terra, e por que não prorrogaram a vida do Eurípides Barçanufo? Pode pegar um pouco d'água para mim, por favor? Aí, o Eurípides Barçanufo, com 38 anos de idade, com toda a obra que ele fez, não é pequena a obra que ele fez lá, ele veio a falecer. Muito obrigado. Ele veio a falecer por conta da gripe espanhola.
E eu já naquela época, eu não conseguia aceitar isso. Mas já naquela época, eu não tinha lido ainda as obras de Kardec. Eu era espírita por conta de Chico Xavier e toda a sua obra literária. Então, o que fazer? Isso ficou na minha cabeça durante muito tempo. E quando veio o rapaz fazer a biografia do Eurípides Barçanufo, eu fui conversar com ele. Na época, na hora que eu estava conversando com ele, eu não me lembrava qual a idade com que o Eurípides Barçanufo tinha morrido. E o rapaz me confirmou, com 38 anos. Porque os livros que eu li daquele tempo lá, ficaram esquecidos lá em casa. Pegaram poeira na prateleira lá. Certo? Porque raramente a gente relê um livro. A não ser quando seja muito interessante, a gente pega e lê o livro. Relê os livros. O que acontece? Na última preleção que o rapaz fez lá na Cruzada dos Militares, eu vim com aquele negócio na cabeça novamente. Aí me lembrei que no Evangelho segundo o Espiritismo, falava sobre essa questão das pessoas morrerem muito jovem. E eu fui procurar, eu não lembrava em qual capítulo era. Me desculpem. Qual capítulo era? E perguntei, né? No Google, né? Coloquei lá, né? Pessoas que morrem jovem. Aí me veio direto. Capítulo 5, item 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Minha mente não lembrava mesmo, mas o Google hoje é a nossa salvação. Você faz uma pergunta, vem a resposta e vem dizendo tudo. Aí o que eu fiz? Peguei o Evangelho segundo o Espiritismo, fui lá no capítulo 5, chama-se Bem-aventurado os aflitos. Falei, pô, mas aqui não é o que eu estou querendo. Mas eu voltei lá no Google e lá estava escrito, e eu não prestei atenção, que era o item 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, quando eu li, eu consegui compreender porque muitas pessoas morrem em tenra idade, crianças, pessoas com 15, 20 anos, 30 anos. Nós não podemos nos esquecer que Jesus morreu com 33 anos de idade. Não se podia ter prorrogado a vida de Jesus até hoje para nós? Claro que tudo tem os degraus a seguir, né? E muita gente, Allan Kardec morreu velho, né? Muita gente que a gente conhece, Richard Simonetti. Citando o Richard Simonetti, eu me lembro que num dos seus livros, eu li uns 3 livros do Richard Simonetti ou Richard Simonetti. Ele conta a história de um homem que estava saindo de carro na estrada, chegou num determinado momento, houve uma avaria no carro e o carro derrapou na estrada e ele caiu na ribanceira. O carro ficou totalmente destruído e ele saiu ileso ou ileso nessa empreitada aí do acidente. E ele ficou muito feliz, falou, puxa vida, eu
situação que está esse carro aí, e eu estou aqui vivo, ileso. E ele foi para casa, e feliz da vida, chegou em casa, abraçou a esposa, abraçou os filhas e filhos, e contou o ocorrido. Como ele era espírita, ele pegou, como tem muita gente tem o hábito de abrir o livro Qualquer um faz isso. Eu vou abrir aqui e vou ver, ao acaso, né, que a gente fala. E caiu nesse capítulo 5, caiu justamente no item 22. E lá no item 22, o título é uma referência que Fénelon nos dá, em que ele fala, né? Se fosse um homem, o título é: se fosse um homem de bem, não teria morrido. Se fosse um homem de bem, teria morrido, né? E ele leu a mensagem do Fénelon, e foi o que aconteceu, porque antes dele ler a mensagem do Fénelon, ele ficou aborrecido, né? Pô, quer dizer que eu não sou um homem de bem? Dentro de um acidente desse, eu não morri? E ele ficou, né, pô, só quem é ruim que morre, que não morre? Aí ele se pôs a ler o item 22 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu cito bastante para que vocês possam chegar em casa, procurar e ler, que vale a pena, certo? Eu vou ler aqui também, mas em casa vocês confirmam. Então essa mania que nós temos de dizer, se fosse uma boa pessoa, né, teria morrido. Mas o outro, que é ruim, né, escapou. A gente não pode fazer esse julgamento. Nós não somos juízes, nós não temos esse direito de julgar certos acontecimentos. A gente pode até analisar, ficar com a gente, às vezes comentamos as coisas que acontecem, mas nós não temos o direito de julgar certos acontecimentos, porque não cabe a nós. Toda vez que nós apontamos o dedo para alguém, pô, o cara é ruim, esse camarada, o que esse camarada está fazendo aqui na vida? Atrapalhando, fazendo maldade? Eu aprendi hoje que quando você aponta o dedo para acusar alguém, tem 3 dedos voltados para a gente, dizendo que nós devemos ter mais culpa do que aquele, que são 3 dedos apontando. Você aponta um, mas tem 3 dedos apontando para você. É bom para a gente fazer uma reflexão quando usarmos desse gesto para fazer algo com alguém. Então, o que acontece? Nós ficamos naquela dúvida, e a hora que eu for ler ali para vocês, vocês vão ver a resposta que o Fénelon nos dá. Então, como nós somos todos, estamos principalmente atualmente, o mundo vive tão conturbado, quase todas as vezes que eu venho aqui eu falo isso, e realmente está, porque eu sinto, eu fico numa ansiedade tremenda para ver isso parar, isso consertar. E eu não sou o único que fico nessa ansiedade. Eu sei que milhões de pessoas são capazes de, nos seus lares ou nas suas casas religiosas, fazerem preces, fazerem orações e pedir
para que esse tipo de coisa não aconteça mais. E eu faço isso todos os dias. Mas todos os dias, logo depois que eu faço a oração, parece que eu não fui firme no meu pedido, na minha oração. Aquilo vem na minha mente e a ansiedade começa. Todos nós temos famílias, nossos familiares, alguns com problemas, e a gente fica naquela ansiedade também de querer resolver problemas dos familiares, de um ajudante, ajudar de alguma forma. E a gente, na medida daquilo que a gente pode realmente, a gente faz a parte da gente. Mas nem sempre a gente consegue tudo também. Porque os nossos familiares envolvem não só os nossos filhos, mas irmãos, né? A parentela toda, né? Primos, que vêm pedir ajuda, algum socorro. E nem sempre a gente consegue ajudar. É aquela ansiedade de saber por que eu não consigo. E eu me sinto mal quando eu não consigo fazer algo que possa. O máximo que eu faço é aconselhar e também, nas minhas preces, pedir por aquela pessoa e também não me esqueço de colocar o nome das pessoas que eu preciso no livro de orações que nós temos aqui para qualquer um de nós que queira colocar nomes de parentes, vizinhos ou amigos, pessoas conhecidas, para que recebam bons fluidos e boas vibrações. Então, nessa condição que nós ficamos, a gente começa a direcionar o nosso pensamento da melhor maneira possível e tentar melhorar as nossas condições mentais. Porque nada melhor do que ter um livro como o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu considero o caminho certo para que todos nós tenhamos, né? E nesse livro tem um título chamado O Poder da Prece, Poder da Oração. Eu não me recordo agora qual o capítulo, mas existe. E eu já citei um exemplo aqui uma vez, do poder que tem uma prece, uma oração de 4 ou 5 palavras, do que aquelas preces que às vezes nós conseguimos esticar quilometricamente, né? E quando nós estamos a sós, né? A sós você faz a sua oração do jeito que você quer, você prolonga ela à vontade. E o poder da prece, da oração, gente, todos nós devemos buscar nas nossas preces, nas nossas orações, nos nossos pedidos, né, nos nossos rogos, rogar a Deus e rogar com o coração. Ser sincero nos nossos pedidos. Não da palavra para fora, simplesmente fazer uma oração da palavra para fora, da boca para fora, né? Aí, o que o mundo está precisando, a gente vê, né, é que a gente precisa apacentar o espírito, certo? Nós precisamos apacentar o espírito. E eu peguei aqui no livro Fonte Viva, capítulo 19, são palavras de Jesus no livro de João, capítulo 21, versículo 17. Apacenta as minhas ovelhas. O Divino Mestre está se dirigindo aqui a Pedro, né? Quem é as ovelhas de Jesus? É a humanidade. E nós vemos que a nossa humanidade está em conflito espiritual, físico, mental, de todas as formas nós estamos em conflito. Nós que nos julgamos sem conflitos, temos os nossos conflitos internos. E Jesus aqui
pede para Pedro apacentar as ovelhas. Eu vou ler, é curtinho, para vocês, está no livro Fonte Viva, capítulo 19, item... capítulo 19, certo? É item 19 aqui, mas para eles aqui tudo é capítulo. São 4 livros escritos e é Emmanuel quem sempre dá a resposta. Todas as propostas colocadas aqui foram Emmanuel que colocou. Significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que lhe continuasse o apostolado. Observando a humanidade, o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados. Vejam só o que Jesus está pedindo, segundo a explicação de Emmanuel para todos nós. Nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer, irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Quando nós sabemos alguma coisa, mas sempre nós vamos encontrar alguém que sabe menos do que nós. Nós devemos ajudar essas pessoas, porque são necessitados de nós, assim como nós somos necessitados dos mais sábios, daqueles que sabem muito mais do que nós. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo ao invés de vergastá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Se exigente para contigo, sê exigente para consigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham aos passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Dependendo do que nós sermos e fazermos na nossa vida, hoje que nós estamos ajudando alguém, se nós ficarmos no caminho, amanhã será ele quem virá ao nosso socorro, nos ajudar. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Então, o que nós estamos realmente precisando é apacentar o nosso espírito, ter nossa calma, sabermos agirmos como seres humanos que nós somos, como verdadeiros irmãos que nós somos, independente da consanguinidade, nós somos todos irmãos em Cristo, filhos do mesmo Deus, o mesmo Pai amoroso, que não tem preferência por nenhum. O sentimento de Deus é igual para todos nós, desde o pior, o acelerado, o cara mais ruim que tem, por aquele mais bom, Deus o ama da mesma forma. O que existe de Deus para nós é as suas leis. Sigamos as suas leis e não teremos queixas na vida. Basta nós seguirmos as leis de Deus. Para finalizar aqui,
é pequeno também, é bem menor. Eu vou ler o que está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Capítulo 5, item 22. É uma mensagem de Fénelon, na cidade de Sens, em 1861. Para vocês verem que já há quanto tempo vem isso, esses nossos dizeres, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. E esse é o título da reflexão que ele nos coloca. Dizeis frequentemente, ao falar de um malvado que escapa de um perigo, se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, ao dizer isso, estais com a verdade, porque efetivamente Deus concede muitas vezes a um espírito ainda jovem na senda do progresso uma prova mais longa, que é um bom que receberá em recompensa ao seu mérito o favor de uma prova tão curta quanto possível. Assim, pois, quando entregais esse axioma, não duvideis de que estais cometendo uma blasfêmia. Fénelon foi taxativo com a gente aqui. Quando nós dizemos isso, nós estamos cometendo uma blasfêmia, justamente por não termos nós o direito de julgar certos acontecimentos no nosso cotidiano, no decorrer de toda a nossa vida. Se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, apressai-vos a dizer: seria bem melhor se tivesse morrido aquele. Cometeis então um grande erro, porque aquele que parte terminou a sua tarefa, e o que ficou talvez nem tenha começado. Toda a nossa vida aqui, gente, reflete a condição da nossa encarnação, da programação que nós fazemos quando reencarnamos aqui na Terra. Por que então quereis que o mal não tenha tempo de acabá-la e que o outro continue preso à gleba terrestre? Uma pessoa boa cumpriu com a sua missão, com o compromisso assumido antes de reencarnar, não tem por que ficar aqui. Deus, na sua bondade, já o livra de estar aqui na Terra, porque nós aqui na Terra, a Terra é uma escola, é uma prisão, é um hospital, né? E muitos de nós nos sentimos prisioneiros aqui na Terra. Que direis de um prisioneiro que, tendo concluído a sua pena, continuasse na prisão enquanto se desse liberdade a outro que não tinha direito? Isso acontece, ultimamente tem acontecido muito, mas muito mesmo aqui no nosso mundo. Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está em desprendimento dos laços corporais e que, enquanto estais na terra, estais em cativeiro. Né? Acabou de confirmar, a terra é um cativeiro. Nós estamos aqui resgatando, aprendendo, né? Consertando os nossos erros. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Vou repetir. E crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem. Né? Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem. Mas as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por superar pelo pensamento a vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes à importância da vida terrena, a importância da vida terrena diminuirá aos vossos olhos, pois então ela
vos aparecerá como um simples incidente no infinita duração das vossa existência espiritual, a única e verdadeira existência. Aqui ele termina, para mim, com chave de ouro. Porque a nossa vida não é essa que nós temos aqui. A nossa vida é a vida espiritual. E tudo que nos acontece aqui, como nós somos infinitos, nós não temos mais fim. A partir do momento que Deus nos criou, né, nós somos cocriados por Deus que é incriado. E a partir do momento que Deus nos criou, nós nos tornamos infinitos. Nós nunca mais teremos fim. É como o universo, que não tem fim. Atualmente, um aparelho que eles mandaram para lá, chama James Webb, né? Ele descobriu milhões de vezes mais coisas do que o anterior que a gente tinha. Existem atualmente, que nós sabemos por conta desse aparelho, esqueci o nome, que está no ar. Pode falar alto. Telescópio James Webb. Obrigado, Carlinhos. Certo? Ele tem que gritar, porque eu sou surdo, né? Então, ele descobriu que existem atualmente 3 trilhões de galáxias. 3 trilhões de galáxias. Cada galáxia tem no mínimo 200 bilhões de estrelas. Cada estrela com seus planetas à sua volta, cada planeta com as suas luas. Então vocês imaginam, em tudo isso existe vida. Mas já apareceu alguém que disse que esses 3 trilhões de galáxias é apenas um aglomerado de galáxias. Então, a nossa mente muito acanhada, né? É melhor ficar nos 3 trilhões de galáxias mesmo, quando a nossa mente evoluir um pouco mais, que a nossa compreensão alcançar algo mais, certo? Então, nós conseguiremos entender isso. Por isso que eu vou repetir aqui, com muito gosto. Porque então, é sobre a nossa vida, né? Porque então ela vos parecerá como um simples incidente. A nossa vida aqui hoje, por mais que ela dure, ela é um incidente no infinito da nossa existência. Certo? Na infinita duração da vossa existência espiritual, a única verdadeira existência. Que Deus nos ilumine, que Jesus nos ilumine sob as bênçãos de Deus, nosso Pai, que possamos refletir e seguir em frente em nossas vidas, o nosso cotidiano, que a paz reine em todo o coração, que a espiritualidade amiga seja presente nos nossos pensamentos. Que assim seja.